Bom, a minha área é totalmente diferente, né? Eu trabalho com pavimentação e terraplenagem. Também já trabalhei na área de construção, mas o meu negócio é pé no barro mesmo, que não dá para ir de salto. É botina e capacete. Assim, bem difícil no começo, porque quando você entra, são só homens, né? Não em todas as obras, porque tem construtoras em Foz que já tem mulheres que fazem esse serviço mais pesado, né? Mas nas que eu trabalhei, geralmente são homens, e no começo é bem difícil, assim, principalmente questão de respeito, né? Mas depois que eles conhecem você e vê que você é capaz, né? Eu digo assim, você sempre tem que passar por duas fases. Uma é mostrar que você é capaz e depois você fazer seu serviço, né? Mas depois eles te acolhem e depois quem mexe com você, eles ficam pé da vida, assim. Mas é uma área totalmente diferente, né? A gente mexe com orçamento, planilha, mas a gente recebe pronto, né? Eu recebia pronto e controlava aquilo dentro do canteiro de obras. E a gente fica mais no trecho, né? Eu trabalhei de duas formas. Eu trabalhei que eu mesma recebia a pavimentação e controlava isso, e outra que a gente contratava empresas terceirizadas que iam e faziam todo o serviço, né? Então, são duas maneiras diferentes de lidar com essa parte de pavimentação, enfim. Mas é trecho, né? Debaixo do sol, não tem nada de escritório, porque pavimentação você não fica num lugar só, né? Você começa num lugar e vai indo até terminar. Então, você não tem, digamos assim, um escritório fixo, né? E a maioria dessas que eu peguei de pavimentação incluía esgoto junto, né? Então, o esgoto era um trecho aqui, um trecho lá. Então, sempre eu dizia que meu escritório era Kombi. Você fica na Kombi, andando para cima e para baixo, no sol, e é isso. Você recebe o projeto pronto ou você precisa fazer o projeto? Nas empresas que eu trabalhei, eu recebi o projeto pronto. Eu só tive que fazer depois o as-built, que é como foi construído, né? Porque nunca que você recebe o projeto pronto, ele continua do mesmo jeito que foi feito o projeto. Tipo, é muito difícil isso acontecer, você pegar um projeto e ele ser 100% até o final. É redondinho. Até hoje não vi nenhum que foi assim. Mas eu recebi o projeto pronto e executava, né? Só que a maioria das obras que eu peguei foram dentro da Itaipu, né? Então, lá é um pouco mais burocrático, então era um pouco mais difícil, digamos assim. Mas é tranquilo. Não, eu pesquisando sobre a engenharia civil, descobri que o primeiro título se deu a uma mulher brasileira, né? A Enedina. Sim, na Universidade Federal do Paraná. Cara, por que ainda a galera fica pensando que, mas engenharia civil é para homem, né? Por que existe muito isso? Engenharia civil é um pedreiro formado. Eu escuto também isso, hein? Escuto muito isso. E não adianta, a comunidade precisa entender, assim como os alunos que estão vindo de ensino médio para dentro da instituição, entender que engenharia civil é para mulher. Sim, por isso que a gente está tendo esse bate-papo aqui. Então, eu queria entender de vocês os desafios que vocês encontraram quando iniciaram a carreira profissional. Teu primeiro desafio, Silvia, que você parou assim, você falou bem assim, cara, por que eu fui fazer engenharia civil? Bom, quando eu comecei a atuar como engenheira, eu entrei num processo de trainee numa empresa muito grande. Então, o que vinha de obra eram obras muito grandes. Né? Então, aquilo tudo num primeiro momento me assustava, porque você imagina, de repente você é uma recém-formada, de repente você está lidando com obra. Eu lidei com obra de estádio de Copa, eu lidei com obra de minerador, eu lidava com obras realmente muito grandes, então isso já era um susto. Mas eu diria assim, que eu acho que o maior desafio foi, na época, a empresa que eu trabalhava começou a trabalhar com uma área que chamava eletromecânica, né? Que é basicamente a montagem de indústria, montagem de equipamentos industriais. Então, o engenheiro civil, ele orça a montagem disso, desde as bases, toda aquela questão de como você isso, uma peça, como que você monta isso, como você faz aquilo. E era a primeira obra da empresa, e eu era orçamentista. Puxa. E aí me mandaram para Ouro Branco, na época, fiquei trabalhando com um montador, um eletricista, assim, pessoal de campo, e eles me explicando como que tinha que montar aquilo, como que tinha que fazer, e eu orcei essa obra. E a gente ganhou essa obra.
Eu juro para você, gente, quando eu fui, aí passou um tempo, a obra já estava em execução, essa obra lá no Pará. Quando eu pisei o pé nessa obra, depois, passado um tempo que a gente foi fazer um aditivo de contrato, gente, eu chorei. Imagina. Porque eu cheguei assim, eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus, olha o tamanho do que eu fiz. Eu fiquei 40 dias lá, né, na época, orçando, assim. E era só você exaustivamente. orçando? Sim, porque o que acontecia? Eu tinha as pessoas que me ajudavam, porque eu não sabia muito serviço, eu não conhecia. Então, era desafiador, mas juntar todas as partes, colocar a planilha e dizer vai custar tanto. Nossa. Aí o dia que eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus, olha o que eu fiz, olha o que eu fui capaz de fazer. Então, eu diria que foi o desafio, assim, a coisa mais desafiadora que eu passei na minha carreira. Depois, assim, sempre tem desafio, mas aquele talvez por ter sido o primeiro. E tinha mulher junto contigo trabalhando ou tu era a única? Não, nessa empresa que eu trabalhava já tinha, porque era uma empresa bem grande, assim, já tinham várias meninas, assim, que trabalhavam nos mais diversos setores. Inclusive, depois, durante a execução que eu tive lá, já tinha muita mulher atuando, seja em campo mesmo, né, as engenheiras, também outras funções que a gente fala sobre engenheiro, mas tem as técnicas de segurança, mesmo mão de obra. Obra de montagem envolve mulher, tem bastante mulher. Inclusive, mulheres são excelentes soldadoras, porque são um serviço minucioso. Mão leve. Então já tinha, né? Já tinha. Só que, por exemplo, tinha os desafios. Por exemplo, essas obras do Pará, acontece muito assim, as cidadezinhas são muito pequenas, e aí quando vem uma grande obra, aquilo enche de operários, né? Então, você coloca lá 10 mil homens numa cidade. Então, assim, não digo que seja fácil. Por exemplo, na época que eu estive lá, eu não andava sozinha pela cidade. Eu só andava, a empresa sempre tinha um motorista para me levar. Falava, você quer mercado? Vai ao mercado, a gente te leva. Quer farmácia? A gente te leva. Porque tem esses desafios. Dizer que não tem, né? Porque você imagina. Né? Num cenário desse, assim. Mas já tinha muita mulher trabalhando. Mary, sofreu algum tipo de bullying já ou não? Por ser mulher? Eu acho que o desafio é ser mulher e o outro é ser jovem. Que eu sou jovem ainda. Né? Com licença. De 30 e poucos anos, mas gostaria sou de jovem frisar bem isso, né? Então, assim, somos jovem ainda. Então, você tem aquilo que a Priscila falou. Além de sermos mulheres, né? Ter toda aquela ideia de que a gente não é boa em números, não é boa em matemática, não é boa em engenharia, a gente ainda, para os mais velhos, é incompetente, né? E para os mais novos, é velho. Eu tô naquela geração do conflito, muito jovem para ser velho e muito velha para ser jovem. Então, eu acho que o desafio maior que eu enfrentei, assim, entre aspas, sendo engenheira, é isso: chegar muito nova e lidar com gente, principalmente mestre de obra, pedreiro, com certa idade, e eles não conseguirem, num primeiro momento, respeitar. É sempre assim, engenheirinha parece tá aí. O filho querendo ensinar o pai. Exatamente. E daí vem aquela história, o que essa mocinha tá querendo me ensinar? Eu faço isso há tanto tempo. O que ela tem de idade, eu tenho de profissão. Exato. E outra coisa, isso de o filho querer ensinar o pai, realmente, porque meu pai é construtor. Então, a gente também em casa tinha uns certos conflitos, porque ele aprendeu de uma forma, ele executava e executa ainda daquela forma.